Domingos Jardim é pastor sênior da Primeira Igreja Batista de Marília. Bacharel em teologia, foi ordenado ao ministério pastoral em julho de 1987. Fez doutorado em ministério, com ênfase em missão urbana e crescimento da igreja, em Londrina, no Paraná. Casado com a pastora Rosângela, tem 2 filhos. Quero agradecer ao pastor Marcelo, a Ana, a Karen, a Letícia, os pastores, a maneira tão bonita e com excelência que vocês nos recebem aqui. Desde o hotel, chegamos lá, teve até cesta lá com tudo ali. Rapaz, demais, ele aumentou o nível, né? Ele aumentou o nível para nós, demais. Muito, muito agradecido, muito obrigado. Carlito, obrigado por poder contar com a tua amizade tão linda, tua família. Sou seu fã. Estou aqui para receber de você daqui um pouquinho. Jetro, obrigado pela companhia, pela aliança, por estarmos juntos. E esse cara que está do seu lado aí é só amor. Esse daí é fera demais, meu Deus. Marcílio, obrigado por estar aí. Ademar, que veio tão longe. Já vi alguns colegas aqui do Mato Grosso. Já vi um colega do Paraná. Campo Mourão, né? Hã? Paranavaí, eu esqueci, que é da Shalom. Já vi gente de Brasília aqui, pessoal de Brasília aí. Muito bom estar com vocês, ó, Brasília ali, que bom que vocês estão aí. Muito legal. Eu falei para o Marcelo, e eu disse a ele que hoje nós estaríamos, perguntei, até eu tinha mandado já os slides, ontem para cá, ou hoje, meu pessoal mandou que eu ia pregar. Mas cheguei no hotel e eu estava ali, tendo um tempinho, e conversei um pouco com o Marcelo, era umas 4 e alguma coisa, 16h30 por aí, e resolvi mudar a palavra. Então, eu vou compartilhar uma palavra muito focada para os pastores. Eu amo muito os pastores, respeito muito os pastores. E, aliás, eu esqueci de falar, falei dos outros estados, eu vi meus colegas aqui de São Paulo, muitos que vão lá no café com a gente, muito obrigado. Privilégio estar com vocês, e eu espero somar um pouquinho. Sei que vocês já ouviram Carlito Paz, JB Carvalho, meu Deus, que nível. Mas o corpo de Cristo é tão rico, né? Quem sabe a gente compartilha alguma coisa. Vamos lá, então? Vou ficar de olho no cronômetro ali. E porque eu mudei a palavra, eu acabei de fazer, está quentinha. Eu compartilhei um pouquinho ontem com a minha equipe, um pouco disso. O Israel estava lá na nossa reunião. Não preguei isso aqui para a igreja e vou pregar a primeira vez aqui. E eu espero que, se você ficar chocado, você depois responde ao Espírito Santo. Amém? 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Quero compartilhar uma palavra com o tema o Espírito e o poder. E eu só tenho um objetivo, quem sabe apontar um norte. E usando a expressão que o Marcelo está usando, e nós estamos usando também, alinhar o nosso coração com aquilo que está no coração de Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Espírito Santo, nós declaramos que Tu és Senhor nesta casa. Fique muito à vontade, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, e fala conosco, do Teu jeito e da Tua maneira, para a glória do Pai e do Filho. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Tem sido um privilégio caminhar com esses homens de Deus. Nós somos aliançados, eu, Marcelo, Carlito, Jetro, Odilon e outros que estão chegando. Quem sabe você vai se tornar um aliançado nosso. Tá? Amém? Vamos lá? O Espírito e o poder. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos diz em que se baseava o seu ensino
e a sua pregação. E ele diz: a minha palavra, a minha pregação não consistirá em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito. E ele diz, a palavra Espírito aí com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. E ele disse em demonstração do poder. E o objetivo dele dizer isso para a igreja de Corinto, ele diz, é porque a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Parece que temos invertido isso de alguns anos para cá. Parece que a nossa pregação, nós que passamos por seminário, ela está muito mais voltada para a sabedoria humana do que para a demonstração do Espírito e do poder de Deus. E por isso quero conversar com você um pouco. Eu sei que vocês são pregadores, muitos são teólogos, professores, mas quem sabe a gente pode ajudar você um pouquinho. A verdadeira pregação do Evangelho deve ser a demonstração do Espírito Santo e do poder que há no nome de Jesus. Porque se você crê no poder de Jesus e você prega uma fé e a sua pregação não demonstra o poder do nome de Jesus, alguma coisa está errada, e não é com Jesus, é com a nossa pregação, é com o nosso estilo de vida. E por isso quero conversar com você sobre isso. Quando olhamos para Jesus, em Mateus capítulo 28, 18, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E se toda autoridade foi dada a Jesus e foi dada, então não sobrou nenhuma autoridade para o diabo e seus demônios. E essa mesma autoridade de Jesus deve estar com os pregadores do Evangelho. Porque se você é um pregador do Evangelho, mas você não está revestido de poder e autoridade, alguma coisa está faltando. A sua pregação pode estar engessada. O seu evangelho está engessado, o seu ministério está engessado, porque às vezes nós somos muito fortes na hora da pregação, mas é fraco na hora de demonstrar o poder de Deus. E se queremos viver avivamento, vamos ter que juntar as duas coisas. Amém? Em primeiro lugar, então, a primeira coisa que Paulo nos diz nesse texto é que a pregação não deve ser baseada na sabedoria humana. E a primeira coisa que ele diz nesse versículo, e ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Então, primeira coisa, a pregação não deve ser baseada na sabedoria humana. Deixa eu começar dizendo uma coisa para os músicos. Um cantor evangélico sem o poder do Espírito Santo é apenas um artista cantando canções cristãs. Porque se as nossas músicas não atraem a presença de Deus, se as nossas músicas não apontam para o trono de Deus, se a nossa música não gira em torno do nome de Jesus, se ela não é uma adoração vertical, nós estamos apenas fazendo barulho. Mas a nossa adoração e as nossas músicas devem apontar para o trono e atrair a presença manifesta de Deus no meio da nossa adoração. E agora, pastores, aperta o cinto um pouquinho, porque um pastor sem o fogo do Espírito Santo não passa de um religioso fazendo discurso teológico e teórico sobre a pessoa de Deus. E a maioria dos pastores que eu conheço, inclusive da minha denominação e de outros que estão aqui ou não, talvez não seja o seu caso, são apenas teóricos. Porque pregam uma teoria sem o poder, pregam uma teologia desassociada da prática e do mover e do poder do Espírito de Deus nos seus cultos. Aliás, alguns têm medo de falar do Espírito Santo. Fala de tudo, mas se falar do Espírito Santo tem ojeriza. Então, meu querido, se você tem medo, você está no lugar errado. Porque aqui, neste lugar, a gente vai falar do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus tem liberdade para se mover aqui. E eu quero mesmo que você fique chocado. Porque com um choque, quem sabe você se volta para o Espírito, se rende a Ele. E Ele vai te pegar. Amém? Grande parte dos pastores e pregadores da atualidade, as suas pregações têm muito mais de filosofia de Sócrates,
Platão e Aristóteles do que da fé bíblica dos patriarcas como Abraão, Isaac e Jacó, reis como Davi, profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A pregação está muito mais recheada de filosofia do que de uma teologia bíblica da missão. Essa é a pregação dos nossos púlpitos, domingo após domingo. E depois você reclama porque não tem resultado, porque você está pregando filosofia. Agora escute isso: o berço da fé cristã não é a Grécia, não é a filosofia grega. O berço da fé cristã é Israel. E nós recebemos essa fé como legado através dos homens e mulheres que andaram com Deus em intimidade, em profunda comunhão com o Espírito de Deus. Amém? O berço não é Atenas, e meu colega já disse, o berço é Jerusalém. Amém? Agora os seminários passam um outro berço para nós. A gente saiu do seminário achando que o berço da fé era a Grécia, era Atenas, e não tem nada a ver com isso. Nós saímos dos seminários muito mais com a cabeça de pensadores do que com a cabeça de homens que devem agir pela fé. Conheço pregadores, e eu não estou fazendo nenhuma apologia a não estudar, mas eu conheço pregadores. Semana passada um deles pregou lá em nossa igreja. Não tem nem o 2º grau completo, mas ele prega melhor do que a maioria absoluta dos doutores que eu conheço. Semana passada eu ouvi talvez as melhores mensagens que eu vi em 2017 até aqui. De um cara que não tem nem o 2º grau, mas ele abre a boca e é um profeta. Que palavra! Porque a palavra não tem a ver com aquilo que aprendemos no seminário, mas com a caminhada com o Espírito de Deus. A pregação evangélica atual também está mais recheada de psicologia de Freud e de psicologia multifocal do que a mensagem e a teologia do Novo Testamento, especialmente no que diz respeito à teologia de Paulo. Nós entramos pela filosofia e pelo campo da psicologia e queremos resolver os problemas das nossas igrejas e os nossos aconselhamentos apenas usando técnicas psicológicas. E eu te pergunto, Paulo usou isso? Os apóstolos usaram isso? Os homens do Novo Testamento usaram isso? Não, eles usaram o poder do Espírito Santo de Deus. E quando alguém chegava diante deles pelo Espírito, eles já falavam o que estava acontecendo. Não eram técnicas de psicologia. Eu sei um pouco de psicologia. Eu estudei pelo menos algumas áreas. Eu estudei um pouco, mas eu não uso isso. E eu não confio nisso. Porque a nossa suficiência vem de Deus. A pregação evangélica, também atual, inclusive no nosso meio conservador, ela está muito mais revestida de humanismo e universalismo do que de uma teologia bíblica que tem Jesus como Senhor, exclusivamente voltada para o senhorio de Jesus Cristo. Ela já acha outras coisas, ela já se justifica com outras coisas, ela já está mesclada de outras coisas. E depois nós olhamos e queremos que Deus abençoe uma pregação assim, uma igreja assim, um ensino assim. Mas Deus não tem nada a ver com essas coisas. Nós é que precisamos voltar à origem. A tendência, preste atenção nisso, a tendência de um pregador sem o poder do Espírito Santo é criar no seu auditório sensacionalismo e manipular as pessoas do seu auditório. Porque aí ele tem que fazer uma coisa. Uma vez eu ouvi uma frase de um pregador que saía na TV no Brasil. E ele pregava sempre. E ele disse a seguinte frase: se Deus não mandar o avivamento, a gente gera aqui. Sabe como é que é o nome disso? Manipulação. Sabe como é que é o nome disso? Criar um sensacionalismo barato. Sabe como é que é o nome disso? É você querer manipular o próprio Espírito de Deus. Ei, pare de tentar usar o Espírito de Deus, deixa Ele te usar. Não é do seu jeito. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, e não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então esse sensacionalismo barato e essa manipulação sem princípios é o que acontece em muitas das igrejas chamadas evangélicas hoje.
onde pregadores exploram as dores e o sofrimento humano para se tornarem ricos e bem de vida. E aí Paulo escreve em 2 Coríntios 3,6 sobre a questão de quem confia apenas na letra. Ele diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode dizer isso? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Diga de novo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então olha para mim, por que você continua confiando na letra? Copiando sermão de internet, semana após semana, sermão requintado da internet. Meu querido, tem muitos pregadores bons na internet, mas eu quero te falar uma coisa: eu não copio nada deles há anos e anos e anos. E ultimamente eu me desviei até dos comentários. Eu pego a minha Bíblia e vou diante de Deus. E aí é diante de Deus que eu procuro receber aquilo que Ele tem para o meu rebanho. Para o rebanho que é dele, aliás. Amém? Querido, a letra mata, mas a gente continua insistindo em confiar na letra. E vamos mais além. Eu vou além agora. Um pregador do Evangelho, sem o poder do Espírito Santo, é um cego guiando outros cegos para o abismo. Ah, mas eu prego o Evangelho, não tem muita diferença dos fariseus. Mateus capítulo 15, verso 14, Jesus disse: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no abismo. Amém? E não adianta você ficar bravo comigo hoje não, porque eu estou alinhando o teu ministério com aquilo que Deus quer que seja. Olha para mim, eu ouvi uma frase, acho que é do Hernandes Dias Lopes, que diz o seguinte: não adianta ter a cabeça cheia de luz e o coração uma pedra de gelo. Então eu vou dar uma ajuda aqui para o Hernandes. Não adianta ter a cabeça cheia de luz do conhecimento intelectual e o coração uma geleira, um iceberg. Você pode e deve estudar bastante, quando você puder, e deve ter a cabeça cheia de luz do conhecimento, sim, desde que o seu coração seja chama divina. Desde que o seu coração esteja incendiado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Mas o problema é que nossa cabeça está cheia da luz do intelectualismo, daquilo que recebemos nos bancos das faculdades. Mas o coração é uma pedra de gelo, e mensagem gelada mata. Um pregador do Evangelho sem o fogo e o poder do Espírito Santo é apenas um morto espiritual, guiando uma multidão de mortos espirituais para a morte eterna. Aperta o cinto que eu vou repetir. Um pregador do Evangelho sem o poder do Espírito Santo é um morto espiritual, guiando uma multidão de mortos espirituais para a morte eterna dentro da igreja. Tem base bíblica, pastor? Tem. Apocalipse 3, 1 e 2 é um desses textos. Vamos olhar para ele. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vive, mas estás morto. Ei, pastor, acorda. Talvez Deus te trouxe aqui e está te dizendo: você tem nome de que está vivo, cara, mas você está morto. Você morreu e o único cara que não sabe é você. E o único que pode te ressuscitar e te devolver um ministério eficaz, eficiente, crescente, frutífero é o Espírito de Deus. É Ele que pode soprar vida onde há morte. Como é que a gente morre? A gente morre quando a gente para de orar, a gente morre quando a gente confia na letra, a gente morre quando a gente deixa de depender do Espírito, a gente morre quando a gente começa a andar na carne, a gente morre quando a gente cai numa tradição doentia, a gente morre quando a gente valoriza mais o sistema denominacional do que a comunhão com o Espírito de Deus. E aí ele ainda diz mais: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Ele diz: você é morto e o teu rebanho está morto, ou está morrendo. Isso é um pregador sem o poder do Espírito Santo. Segundo lugar,
Deixa eu passar um pouco mais positivo agora, senão vocês vão falar: ô pastor Domingos, também não é tão assim. É assim, sim. Dá uma olhada para a tua igreja. Eu conheço a igreja evangélica brasileira. Claro que não é regra geral. Tem muita coisa boa acontecendo e nós louvamos a Deus pela coisa boa. Mas tem muita morte ainda. A segunda coisa que eu quero enumerar: a pregação precisa ser uma demonstração, diz Paulo, do Espírito. E aí é o Espírito Santo e do poder de Deus. E aí, querido, nós temos que olhar para Jesus, porque essa foi uma coisa que Jesus equilibrou muito bem. Jesus, por onde ele ia, ele demonstrava o governo do Espírito, a ação do Espírito, a unção do Espírito, mas ele demonstrava o poder de Deus. Ele ia andando, ele ensinava, mas ele parava e curava alguém. Ele ia andando, ele ia pregando, ele parava a pregação e alguém tocava nele, ele era curado. Ele estava pregando, mas de repente alguém chegava e falava: minha filha precisa de você. E ele ia lá e ressuscitava a menina. Ele ia pregando e vem uma mulher viúva com filho único. Ele apenas toca no caixão e o morto levanta. Ele está pregando, está ressuscitando o morto. No meio da mensagem está acontecendo os milagres, as curas, a libertação, a ressurreição dos mortos. E por que não pode ser assim hoje, meus queridos? Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo, não imitadores de algumas coisas que os homens criaram em nome de Cristo. Amém? Olha o que está, por exemplo, aqui. Olha como é que Jesus, vamos só relembrar um texto, Lucas 7, de 18 a 22. Diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muito de moléstias. Olha o que ele fez: ele para e ele cura muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos, diz a Bíblia. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Eu li Lucas 7, de 18 a 22. João Batista está em dúvida e diz: você é aquele que estava por vir, eu tenho que esperar outro. Sabe por que eu estou te pregando essa palavra, pastor e líder? Porque talvez você veio aqui tentar achar uma chave para fazer a tua igreja crescer. Talvez você veio aqui para tentar achar um método, e você já correu tanto atrás de método que a tua igreja não aguenta mais. Mas não tem método perfeito, não tem unção sob método, mas tem um relacionamento lindo com o Espírito de Deus, que pode mudar a tua história e o teu ministério para sempre. Posso ouvir um amém? Era assim que Jesus fazia. Está curando, está pregando, está ensinando e está curando. Está pregando e está ensinando, está ressuscitando os mortos. Está pregando e está curando. E para e liberta os cativos. Palavra e poder, diga comigo: palavra e poder. Diga de novo: palavra e poder. Agora só faz isso quem anda no Espírito de Deus, quem é um com Ele. Nossos cultos não podem ser baseados somente na tradição cristã, religiosa que recebemos. Nossos cultos devem ser lugar de milagres extraordinários. Se você olhar os cultos da igreja primitiva, ou de Jerusalém, ou da igreja entre os gentios, era assim que acontecia. Pedro está pregando, mas alguma coisa está acontecendo, o Espírito está se movendo. A expectativa de cada encontro é: o que o Espírito vai fazer hoje? Qual vai ser a manifestação do Espírito? Mas a gente vai para a igreja assim: como é que vai ser a pregação do pastor hoje? Como é que vai ser o ministro de música hoje? Como vão ser as músicas? Em alguns casos as pessoas já até sabem com antecedência: vai ter uma abertura, vai ter isso, vai ter um prelúdio, não sei o que, uma palavra, e depois tem um pós-lúdio. A gente formatou e diz: Espírito Santo, se o Senhor quiser é desse jeito. Quem disse que você manda? Quem é Deus? É você ou é Ele?
Que tal você abrir o seu culto e dizer: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, nós te amamos, tu és bem-vindo, fica à vontade no nosso meio, faça do teu jeito e da tua maneira. Atos capítulo 19, verso 11 nos diz: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. E eu te pergunto, o que é que Deus está fazendo pelas suas mãos hoje? O que Deus está fazendo nessas mãos? Deus mudou? Não, talvez você se tornou sensacionista. Talvez você está dizendo que Deus mudou. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele é o único que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Uma mensagem sem poder é fraca demais. Uma mensagem sem ousadia é pobre demais. E uma mensagem que não demonstra o poder do Espírito não é gerada no céu. Ela deve ser gerada talvez em algum outro lugar. É o que meu amigo Carlito fala sempre: terra a terra. Quando nós tínhamos que pregar do céu para a terra. Do céu para a terra e não da terra para a terra. Nós estamos com a cabeça formatada da terra para a terra. E é assim que nós estamos querendo fazer o ministério. Aí você corre atrás de célula. Um dia é MDA, outro dia é NDA, outro dia é G12, G5, G7, G100. E nada funciona. Sabe por quê? Não tem o óleo, não tem unção, não tem poder. Você pode ir de mar a mar, mas enquanto você não dobrar os seus joelhos até receber o poder, nada vai mudar no teu ministério. A nossa adoração precisa atrair a glória de Deus e a presença manifesta do Espírito Santo no meio da igreja. Andando pelo Brasil, já disse isso em alguns lugares, uma das coisas que eu mais vi foi culto sem a presença de Deus. Eu não estou falando presença, você está diante da onipotência. Eu estou falando presença manifesta de Deus, onde Ele está presente, e todos sabem que Ele está presente. Amém? Só de você entrar naquele ambiente, você já percebe, até a atmosfera é diferente. Mas às vezes entra em alguns ambientes, até a atmosfera dentro da igreja é pesada. Muitos cultos evangélicos de hoje, eu vou te dizer com o que se parece. E você vai ficar mais chocado agora comigo. Mas é para o teu bem. Muitos cultos evangélicos de hoje são como os cultos, são como o culto pagão dos profetas de Baal. Eu vou te explicar o que é isso. O culto ao Senhor não tem nada a ver com o culto pagão de Baal. Mas muitos cultos de hoje parecem mais o culto pagão a Baal. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia, se você quiser e puder, lá no livro 1 Reis, capítulo 18, para os versículos 22 a 29. Você já vai entender. Eu não estou te chamando de pagão não, você vai entender o contexto. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deixe-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaço, ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outro um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal. Presta atenção nisso. Invocaram o nome de Baal até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: clamai mais em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades, aí eu acrescento, fisiológicas, sei lá, ou de viagem, ou a dormir, despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, e até derramarem sangue.
Presta atenção nisso. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, olha aí, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. É aí que eu falei que muitos cultos estão parecidos com cultos a Baal. As pessoas vêm nos ajuntamentos, vão nos ajuntamentos, elas cantam, elas fazem barulho, às vezes até dançam, aí pode ser qualquer tipo de culto, o pregador prega e eles oram, mas eles não creem que haverá uma manifestação. E o fim do culto é esse. Não houve voz, nem resposta, nem manifestação alguma. Há quantos anos vocês oram pelas mesmas coisas? George Miller, quando ele morreu, os seus biógrafos foram pegar os cadernos dele e encontraram escritas e respondidas mais de 50 mil orações. E George Miller disse o seguinte: nenhuma oração fica sem resposta. Se você é homem de Deus, por que não está tendo resposta? Aqui eles dançaram, se cortaram, sacrificaram, não houve voz nem resposta. Claro que não ia haver. Claro, era uma adoração pagã. Eu só estou dizendo que muitos cultos estão parecendo isso aqui. Tem ajuntamento, eles eram 450. Tem gente em volta do altar, tem tudo acontecendo, menos resposta de Deus. Agora, se você quer um culto no poder do Espírito Santo e naquilo que Paulo falou, então o nosso culto precisa ser como o culto do profeta Elias. É só continuar a leitura e você vai ver o seguinte, a partir do verso 30. Aí você já vai ver o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como era para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Ele disse mais: fazei terceira vez, e o fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego no devido tempo. Preste atenção nisso. Para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, presta atenção, pega o seu relógio e olha que eu vou ler a oração de Elias, e você vai me dizer quantos segundos vai dar essa oração. Começa aí a oração, olha para o relógio. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique sabido hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que te fizeste retroceder o coração deles. Encerrou a oração. Vai dar no máximo 20 segundos. Aí vem o que acontece, uma oração de 20 segundos. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Como é que é o teu culto? Parece com aquele dos profetas de Baal? Que você canta, prega, insiste, filosofa, fala de princípio de psicologia, de humanismo, e não acontece nada? Ou teu culto é como o de Elias? Olha para mim, eu vou te dizer uma coisa. Só pode fazer uma oração de 20 segundos em público e ser ouvido quem tem vida de oração nos bastidores, no particular, no lugar secreto. Presta atenção. Ei, olha para mim. Deus não precisa do jeitinho brasileiro para a tua igreja funcionar. Deus não precisa do jeitinho brasileiro para você viver milagres. Os profetas de Baal só não botaram lá uma palhinha seca e um fósforo porque não tinha jeito, senão eles colocavam até pólvora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Elias mandou colocar água. Deus gosta quando a gente dificulta as coisas para Ele, porque o poder dEle não está preso a nada que se possa imaginar. Como é que você quer fogo e molha o altar 3 vezes?
Como é que esse fogo deixa o altar encharcado? Porque era fogo divino. Não era chama estranha. Era a chama divina, não era fogo estranho. Meu querido, quer o fogo de Deus? Quer o fogo de Deus? Vai para o secreto. Vai se colocar diante de Deus. Vai ter vida com Deus. Presta atenção nisso. Foi por isso que eu falei, nossos cultos muitas vezes está parecendo os profetas de Baal ficaram pelo menos 6 horas, das 9 da manhã até quase 3 da tarde. Não houve nada. A maioria dos cultos as pessoas sabem, ouvir mais um sermão. É isso. Assistir mais um culto. Foi isso. Foi para isso que você foi chamado? Não, você não foi chamado por isso. Quando o Senhor te chamou, Ele tinha uma expectativa imensa. E a expectativa é que você fosse um avivalista para essa nação, um avivalista para essa geração, alguém que marque a história dessa nação. Você não foi chamado apenas para se acostumar e ter um salário, e receber um salário, e ficar dentro daquele salário, e ser mandado para uma meia dúzia de diáconos ou de presbíteros. Você foi chamado para ser voz de Deus, profeta de Deus, embaixador do céu na terra, mensageiro de Deus. E você se tornou escravo da igreja e da denominação. Você pode até falar, é duro esse discurso, mas eu não estou nem aí. Eu quero que o Espírito de Deus te liberte. Agora uma outra coisa. Pregador, pastor, líder que está aqui, os pregadores não devem pregar para receber nenhum elogio. Você sabe disso, o aplauso dos homens. E nem fazer um milagre para receber elogio. Nem pregar, sabe, querido, presta atenção o que eu tenho ouvido, às vezes na minha igreja e em outras igrejas. Às vezes eu ouço pregadores tão bons e eu também elogio, e eu gosto disso, de elogiar esses queridos. Eu até disse para o Marcelo ali rodeando, eu falei, eu sou o verdadeiro Daniel aqui na Cova dos Leões, no meio desses caras tão bons. Mas eu fico tão feliz porque Deus me colocou no meio dos príncipes, me tirou de lá do monturo e colocou no meio dos príncipes. Esses caras são príncipes, esses homens são príncipes, e eu louvo a Deus por isso. Eu disse, é assim, mas sabe de uma coisa? Presta atenção, como é que as pessoas estão saindo dos nossos cultos hoje? Eles vêm, assistem, e algum deles fala, bate a mão no seu ombro e fala, ótima palavra, pastor. Boa palavra, pastor. Ouvimos uma boa pregação hoje. Quem disse que você pregou para as pessoas saírem dizendo que ouviu uma boa pregação? Quem disse que você preparou uma mensagem para as pessoas saírem dizendo, foi uma ótima pregação, pastor. Que palavra, pastor. Na verdade, no final dos nossos cultos, as pessoas deveriam cair ajoelhadas no altar e gritando o mesmo que o povo gritou quando Elias orou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É o que está no verso de número 39. Eles não deram uma palavra de elogio a Elias. Eles se curvaram diante de Deus, porque Elias não chamou atenção para si, chamou atenção para Deus. Olha para a oração de Elias, que ele diz: Senhor, fique sabido hoje que só o Senhor é Deus. Ele não disse assim, fique sabido que eu sou profeta. Meu querido, não adianta você chegar para o teu povo e falar, e botar um crachá de pastor Sênio e dizer, me respeite que eu sou pastor Sênio. Se eu ver um pastor com um crachá, eu já digo assim, grande coisa. Miseriqueima de um negócio desse. Significa que você não tem mais autoridade nenhuma. Nenhuma. Mas presta atenção, Elias não fez isso. Por isso o povo se curvou diante de Deus. Sabe, não adianta você falar sobre Deus. As pessoas querem ver você realizando as obras de Deus diante dos olhos delas. Está na hora de você parar de ler livros de avivamento, de células e de discipulado.
E está na hora de você buscar as suas próprias experiências e parar de contar a história dos outros, e contar a história do que Deus irá fazer no teu ministério. Amém? Ao término das nossas mensagens, as pessoas deviam se curvar dizendo: Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. O Espírito Santo é real. Ele veio sobre mim hoje. Você pode achar, pastor, exagero. Pedro fez apelo, pastores. Ele ficou lá insistindo para os caras aceitar Jesus. Para começar, não existe aceitar Jesus na Bíblia. Essa é uma terminologia que as igrejas inventaram, que os pastores criaram. Aceita Jesus. Dá ideia, tadinho dele, está lá no frio. E ele está até depressivo se você não aceitar ele. Não, querido. Jesus é o nome sobre todo o nome no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o Senhor. Você vai a Ele e Ele decide se te aceita ou não. Você se rende a Ele. Você se entrega a Ele. Me mostra na Bíblia a frase aceitar Jesus. Me mostra. Que eu mudo o meu discurso e peço perdão em público. Vou na internet e peço perdão. Me mostra isso. Mas está na Bíblia assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Está escrito também: aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Ei, querido, apóstolo Pedro não fez apelo. Apóstolo Pedro, eu posso te mostrar 2 pregações de Pedro no livro de Atos que ele não fez apelo. Primeiro logo é Atos 2. As pessoas, enquanto Pedro pregava, sabe o que elas fizeram? Elas interromperam o sermão e perguntaram: que faremos, irmãos? Que faremos diante disso? E Pedro disse: arrependam-se e sejam batizados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, é para os filhos de vocês, e é para aqueles que estão longe, e para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Pedro não fez apelo, e 3.000 foram à frente voluntariamente. Há quanto tempo você está fazendo apelo? E quanto você batizou ano passado mesmo? Quantos você já batizou esse ano mesmo? Que tal ir para o Espírito? Que tal depender do Espírito como Pedro dependia? Aí o Pedrão vai na casa de Cornélio, casa de um gentil, centurião romano, Atos capítulo 10. E eu gosto de pensar que o Pedro começa a apresentar Jesus e começa a dizer: ele não faz acepção de pessoas. E quando ele começa a falar, eu gosto de pensar nessa coisa. Eu queria muito ver isso acontecer nas igrejas evangélicas, na igreja evangélica brasileira. Eu queria ver isso, eu sei que eu vou ver isso. Eu sei que eu vou ver isso. Numa geração de pastores apaixonados por Jesus. Porque Atos capítulo 10 nos diz que enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo interrompeu a mensagem, e ele foi derramado sobre todos que ouviam a palavra naquele dia. Isso é pregar no poder do Espírito. Enquanto Pedro pregava, o Espírito se derramou. E todos ficam chocados, porque eles começaram a falar em línguas e profetizar. E se a tua teologia não permite isso, vai para a Bíblia. E vai para o joelho também. Quem sabe é um bom arrependimento que vai mudar a tua história. Isso é pregação no poder do Espírito. Nossos cultos têm que voltar a ser lugar onde o Espírito Santo fala e se manifesta e comanda e dá ordem e dirige a igreja. Não é a comissão de recursos humanos. Não são os psicólogos da igreja que decide para onde vai o missionário. É o Espírito Santo. Ei, pastor, devolva o governo da tua igreja ao Espírito Santo. Devolva o governo da tua vida ao Espírito Santo. Você está mandando muito nela. Devolva o governo da sua liderança ao Espírito Santo. Vai para diante de Deus e fala: Deus, eu morro hoje, eu me coloco na cruz, é cruz para mim, porque de hoje em diante eu não vou mais escrever os meus planos, eu vou viver o projeto e o propósito eterno que causou a minha existência. E dizer: Espírito Santo,
eu coloco o meu ministério nas tuas mãos. Eu me rendo a ti. Eu coloco tudo nas tuas mãos. Olha o que está em Atos 13, 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Nígio. Tinha até um pastor negrão lá, Simeão, o negro. Lúcio de Cirene, Manaém, que era criado, irmão de criação de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha o que diz a Bíblia. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o corpo diaconal. Disse os presbíteros. Disse a comissão de recursos humanos. Não, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Quem comandava missões na igreja? O Espírito de Deus. Devolva o seu famoso departamento de missões lá para o Espírito Santo. Coloca na mão dele e diga: Espírito Santo, quem o Senhor vai levantar? E se for um dos melhores, se for um dos melhores, se for dos principais pastores, nós também vamos abrir mão ao Espírito Santo, porque eles são teus, o ministério é teu, os ministros são teus, e o Senhor chama, e o Senhor envia, e o Senhor levanta, e o Senhor sustenta. Querido, eu quero orar com você, mas eu quero lembrar mais um texto. Eu quero lembrar com você ainda de como a Bíblia fala sobre Jesus. A Bíblia fala em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual mandou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, ele disse: vocês vão, enquanto vocês vão, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos. E ele disse: liberta os cativos, de graça recebeste, de graça dai. Querido, você veio atrás de um método aqui, e diz, quem sabe o Marcelo, por que o Marcelo está crescendo tanto? Você quer que eu te diga? Não tem segredo, tem dependência. Dependência, dependência, dependência do Espírito Santo aqui nessa igreja. Tem um homem que aprendeu a amar o Espírito Santo, tem uma mulher que aprendeu a amar o Espírito Santo, tem uma liderança que aprendeu a respeitar o Espírito Santo, tem uma igreja que aprendeu a honrar a presença do Espírito Santo, tem uma equipe de louvor que aprendeu a depender do Espírito Santo e atrair a glória para este lugar. Não é o método, é a pessoa, e é a pessoa do amado Espírito Santo. Agora tem um preço. Essa é a quarta vez, né? Terceira ou quarta vez que ele está fazendo. Quarta vez que ele está fazendo 40 dias de jejum e oração só na água. Mas você nem acredita mais em jejum? Você começou a ler livro de teólogos incrédulos e eles acabam te influenciando. Paulo disse: minha palavra. Sabe onde que Paulo recebeu? Ele disse: o evangelho que eu prego, escrevendo aos Gálatas, não recebi de homem nenhum. Não recebi de homem nenhum. Mas ele disse em Gálatas 1, recebi por revelação de Jesus Cristo. E quando ele foi checar com Pedro, Tiago, João, os pais da igreja, eles falaram: está tudo correto. E ele escreve aos Gálatas: o evangelho que eu prego, não recebi de homem nenhum. Recebi por revelação de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe aonde? Nos 3 anos que ele ficou no deserto da Arábia orando. No tempo que ele está lá, no ostracismo que ninguém lembrava dele, mas Jesus estava se revelando a ele. Ei, o que você tem recebido de Jesus? Se eu te perguntar o que você leu nos livros dos últimos dias, você vai me dizer uma série de coisas, mas a minha pergunta não é essa. O que o Espírito te falou nesses últimos dias? E a Bíblia continua dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pastor, se você tem ouvido, líder, se você tem ouvido, essa é a palavra para você. E eu sei que daqui a um pouco vem uma ainda mais forte, mas essa é a palavra para você agora. É um chamado para a essência. É se alinhar novamente com o coração de Deus. É se render novamente ao Espírito de Deus, à simplicidade do Evangelho.
É uma vida que depende do Espírito, uma vida que não depende da letra, que não depende do diploma, uma vida que não depende das correntes teológicas, filosóficas ou psicológicas, mas uma vida que se rende ao Espírito.